Olá pessoal, Vladimir Mendes, cumprindo hoje aquela programação que a gente tem de toda quarta-feira no grupo do CONDE BR, o Conselho Deliberativo da Imobilização Ortopédica do Brasil. A gente posta os vídeos e com conteúdo novo, relevante, seguro, de fontes seguras, né, com base na lei. Não eu acho, eu penso, aquela coisa toda, porque eu acho, eu penso, não vale para o juiz, não vale para o advogado, para o promotor, para o Ministério Público e muitas vezes até para o mercado de trabalho. É preciso você ter base, essa base tem que ser em normas, né, em regras e na legislação naturalmente. Então, você vai ouvir alguns barulhos aqui de fundo, mas a gente não vai deixar de gravar os vídeos e aí, infelizmente, ainda não está da forma que nós gostaríamos que fosse. Mas estamos trabalhando, ok? Mas você pode contar conosco aqui. Eu quero também, não fugindo do tema que a gente sugeriu hoje, né, que a gente colocou hoje, que é o problema da baixa autoestima do profissional da imobilização ortopédica, que é o tema do vídeo, que é o tema desse vídeo. Por que a gente está abordando isso? Em primeiro lugar, eu quero responder ao professor J, meu nobre amigo e professor J, eu fiquei de respondê-lo nesse vídeo. Ele tomou conhecimento que algumas pessoas estão plagiando o que a gente está fazendo. Eu disse para ele que eu responderia nesse vídeo e o faria agora. Meu nobre professor, eu fico muito feliz que as pessoas estejam fazendo isso. Eu fico muito feliz, por exemplo, que eles estejam plagiando, estejam copiando, porque isso ajuda a categoria. E eu gostaria que fosse mais plagiado, que fosse mais copiado, que fosse mais divulgado. Se eles disserem que é dele, faz parte do caráter, eles vão dizer que é a honestidade deles. Se eles tiverem caráter, eles vão dar crédito à fonte, seja eu, seja o senhor, e seja lá quem for, que tem homens de qualidade, mulheres de qualidade na imobilização ortopédica, que tem feito bastante pela categoria, mas que infelizmente, por causa da alienação provocada por, não tem outra palavra, gente, não vou nem colocar aspas, pilantras, oportunistas, pessoas de mau caráter, que estão dentro da imobilização ortopédica, estão escondidos, aí estão, sabe, aí na onda da imobilização ortopédica, eles acham que toda hora tem uma onda para eles surfarem, eles estão aí causando prejuízo à categoria. Mas se essas pessoas, né, que tomam conhecimento do nosso trabalho, que é um trabalho de fonte correta, de fonte legal, de fonte segura, e eles divulgam, eles estão ajudando os técnicos, que é o nosso objetivo. Meu nome é Vladimir Mendes, eu sou jornalista e gestor público e, claro, sou profissional da imobilização ortopédica como você, e o meu trabalho nessa área é tentar trazer à tona a verdade, a realidade e aquilo que está escondido da maioria, que está alienando a categoria, por exemplo, fazendo com que a nossa autoestima como categoria, como profissional, seja baixa e o profissional da imobilização ortopédica não seja devidamente valorizado nem na saúde, nem perante a sociedade. Por que a gente tem uma baixa autoestima? A baixa autoestima já começa quando, por exemplo, eu vou contar minha história, tá? Vou contar minha história rapidamente para você entender. Quando eu me formei em imobilização ortopédica, eu fui procurar, logo depois trabalhei, já estava até trabalhando, eu estava até já dando aula, e aí eu fui procurar uma associação, eu fui procurar uma entidade, eu fui procurar um conselho, e eu fui bater no Corém. E aí falou, não, aqui não é da imobilização ortopédica. Eu falei, não. Aí eu fui no sindicato, falei, não, aqui não é da imobilização ortopédica, num determinado sindicato em São Paulo. Até que eu fui a uma determinada associação, não vou falar o nome por uma questão de ética, a princípio fui até bem atendido e depois a pessoa mandou eu bater uma carteira à mão numa máquina elétrica, e a minha própria carteira, porque o presidente tinha ido almoçar, ia voltar para assinar a minha carteira, né? E o que acontece? Eu fiquei pensando, nessa época eu trabalhava numa rede de hospitais da Sansil, né? Extinta Sansil, quem é de São Paulo conheceu a Sansil, Saúde ABC e outros. E aí, no hospital estava me pedindo essa carteira, né? E o que acontece? Eu tinha que apresentar essa carteira, fui lá e eu falei, meu Deus, é essa carteira que eu vou ter que apresentar no hospital? Então nossa autoestima já começa aí, não termos uma entidade de classe que seja uma entidade que nos represente de forma digna, de forma séria, de forma imparcial, de forma honesta, transparente, íntegra. Esse é o problema.
A nossa baixa autoestima começa aí. Depois a gente vai para o hospital e aí a gente carrega esse estigma, né? Porque quando você vai sentar no refeitório para comer com o fisioterapeuta, tem o Crefito. Para comer com o profissional da enfermagem, tem o Corém. Para comer com o médico, tem o CRM. Para comer ali do lado, né, da pessoa da radiologia, tem o CRTR. E aí pergunta qual o teu conselho, qual a tua entidade de classe, qual a tua autarquia. E aí você fica, meu Deus, a associação A, a associação B, e aí você, muitas vezes, é um técnico que critica uma e outra associação e não paga nenhuma nem outra, né? E aí, ou não sabe se apossar dos direitos, não sabe se apossar do seu valor como profissional. Muitas vezes, até porque ele entra para grupo de WhatsApp para aprender procedimento que um diz que é do jeito A, outro diz que é do jeito B, outro diz que é do jeito C. E ele se esquece que não tem uma regra ainda, que a profissão não foi regulamentada. Obviamente que existem procedimentos que são inclusive universais, procedimentos dentro da área de saúde, e exclusivamente até a ortopedia. Porém, não existe um perfil de competência, não existe uma série de afazeres, de tarefas, de competências oficialmente atreladas ao profissional da imobilização ortopédica, como também não existe uma grade curricular para os cursos, uma grade curricular única, né, nacional, que seja modelo para a imobilização ortopédica. O que existe são portarias, são normas que devem sim ser utilizadas, nas quais a gente deve se basear, tanto gestores como profissionais da imobilização ortopédica, operadores do direito, para conseguir fazer valer o direito dos profissionais da imobilização ortopédica. O fato é que esse profissional da imobilização ortopédica no ambiente de hospital, no ambiente multiprofissional da saúde, ele acaba ficando envergonhado, ele acaba não sabendo se portar. Muitos deles colocam lá, técnico de imobilização ortopédica, registro, não tem nada embaixo do registro. Não tem nenhuma associação. Da onde que vem aquele registro? É registro do quê? Aí o cara coloca lá CBO, como se CBO fosse registro de referência institucional. CBO é a Classificação Brasileira de Ocupações, que foi criada ainda na época do antigo Ministério do Trabalho, a atual Secretaria do Trabalho, que é ligada ao Ministério da Economia. Né? Mas não sabe, e aí ele prefere ficar em grupo de WhatsApp. Eu não estou falando, veja bem, eu não estou falando que esses grupos não tenham o seu valor. Está colocando ali o procedimento, o que é um Ilizarov, o que é um fio de Stellman, o que é um fio de Kirchner, como é que se tira, como é que ajuda o médico a tirar o Ilizarov, como é que ajuda o médico a fazer uma tração, como é que ajuda o médico a fazer uma punção. Eu não estou falando que isso seja ruim, muito pelo contrário, isso é extremamente necessário e imprescindível. Agora, isso não vai regulamentar a categoria, isso não vai colocar a gente com um respeito e uma postura em concursos públicos, não vai nos dar uma relação de trabalho digna com o mercado de trabalho e até com o setor público, não vai trazer para a gente uma grade curricular e um perfil de competência, não vai trazer a possibilidade da gente ter sindicatos fortes e representativos da nossa categoria, compreende? Então, não estou falando que isso não tenha validade. Não estou falando que isso não seja bom, não estou falando que esses grupos não sejam necessários. Eu estou dizendo que você deve dar importância ao que é principal e não acessório. Quer queira, quer não, muitas coisas que estão sendo abordadas nesses grupos são inócuas, porque elas não vão cair em desuso, porque quando for regulamentado, lembrando que regulamentação, nós vimos isso hoje, no grupo da imobilização ortopédica, e eu peço a você, se inscreva no canal, se inscreva nesse canal. Você que é da área de imobilização ortopédica ou tem um interesse, até você que não é, divulgue o canal. Não é a mim, não é o A, o B, o C, não, é o profissional, é a categoria. Nós precisamos ser valorizados, nós somos importantes no sistema público de saúde, então divulgue o canal. Mas como eu estava dizendo para vocês, nós precisamos saber nos colocar, né, diante do setor público, diante do setor privado, devemos saber o que falar. E nesses grupos você vai aprender um monte de coisa, opiniões, opinião. O delegado, o juiz, o promotor, o defensor não leva em conta. Muitas vezes, né, na maioria, ele vai levar a lei. Então você tem que conhecer normas, você tem que conhecer a lei. Você compreende isso?
Então, nós precisamos nos fortalecer, sim, de procedimentos, aprender coisas novas, é muito bom, mas nós precisamos entender a lei. Há quem ache, por exemplo, não, quando vier o conselho acabar as associações. Não, nada a ver. A associação tem uma função, o sindicato tem outra, e o conselho tem outra. O conselho é uma autarquia, um órgão da administração indireta. E ainda existem as fundações, existem no terceiro setor as entidades religiosas. Eu falo isso com propriedade, né, tendo em vista as formações que eu tenho, uma delas na área de gestão pública. Então, é preciso a gente crescer. Enquanto a gente não crescer, a gente vai ficar sendo jogado para um lado, para o outro, com um problema de autoestima, seja no hospital, seja para conseguir um emprego. Muitos de nós, em hospitais, temos sido envergonhados, temos sido humilhados. Por exemplo, vacina. Muitos hospitais estão vacinando profissionais da área de saúde. Você é técnico de imobilização, você não precisa. Se você concorda comigo, se isso é verdade, coloca aí no comentário. Coloca aí se isso não está acontecendo pelo Brasil. Coloca aí, nessa época agora de coronavírus, desde o ano passado, teve uma associação, que inclusive eu participo dela, que entrou com uma ação civil pública para garantir o uso de máscara do profissional em imobilização ortopédica, de imobilização ortopédica. Coloca nos comentários se você em algum momento não teve máscara negada, se você falar, não, vacina não é para você, se em algum momento você não se sentiu envergonhado, se sentiu, menor em relação aos outros profissionais. E nós não somos menores. Nós somos profissionais que merecem a mesma dignidade, o mesmo respeito de todos os profissionais da saúde. Então, nós precisamos trabalhar a nossa baixa autoestima, ou seja, nós precisamos elevar a nossa estima, né, para que a gente tenha uma autoestima saudável. Como é que a gente faz isso? É estudando, é se interessando pelo que vai resolver, pelo que é a base do nosso trabalho, que neste caso é o conselho. Se tiver o conselho, a área de educação, de trabalho, concurso público, toda a relação com o poder público e privado, e materiais de ensino, materiais didáticos, pedagógicos, tudo isso vai ser regulado, tudo isso vai ter um modelo, vai ter uma base, vai ter um padrão. E agora, e se isso acontecer, aí esses oportunistas, não tem outra palavra, esses pilantras, pessoas que sem caráter, que não sabem nada, é fácil você desmascarar eles. Quando, eu sou liderança, eu faço isso, o fulano não presta, pergunte a pessoa assim, meu amigo, ou amiga, o que você fez na sua região efetivo, eficaz e eficiente para a categoria? Não adianta falar, eu dei aula. Deu aula o que? Deu de graça a aula? Você deu de graça? Não deu, né? Então você deu para sustentar sua família, para o seu umbigo, ok? Então, o que foi para a categoria? Como que você se doou para a categoria para provocar ou encorajar ou plantar algo efetivo e de mudança para essa categoria? Pergunte à pessoa. Aí você vai ver, você vai desmascarar, porque não tem nada, né? Tem gente que fez muita coisa, tem gente que fez alguma coisa, tem gente que não fez nada, só critica, só reclama e não participa de nada. Tem um vitimismo que eu tenho, eu tenho nojo. Particularmente eu tenho nojo, aqui não dá, aqui eu não consigo, aqui fica ruim, aqui tudo é diferente, aqui parece que a região onde a pessoa mora é outro planeta, é outra galáxia, as leis da física operam diferentes lá. É uma coisa absurda, é um vitimismo, e se tem uma coisa que a categoria precisa se desgarrar e acordar para isso, é elevar o seu padrão de cultura, estudar, ler mais, por exemplo, para entender que, infelizmente, parece que incutiram, e isso interessa quem está dominando o técnico de imobilização ortopédica, colocaram na cabeça do técnico de imobilização ortopédica e providenciar para que ele se mantenha nessa doença, que é o arquétipo de vítima, ou de órfão. Eu não consigo, eu não tenho, ninguém cuida de mim, ninguém gosta de mim, eu sou vítima de tudo. E isso é que faz com que a nossa autoestima, entendeu? Então tem uma forma de você fazer isso, estudar, crescer, dar valor ao que realmente tem valor para elevar a categoria para um próximo nível, dar segurança jurídica para o técnico de imobilização ortopédica, para as relações de trabalho, etc. Espero ter colaborado um pouquinho contigo, deixa nos comentários, também tem o telefone aí na descrição do canal, manda mensagem pelo WhatsApp e a gente vai ter prazer de te responder. Um forte abraço para você e divulgue
sabe, compartilhe, comente, dê like. Não gostou? Dê dislike, não tem problema. Eu não estou aqui, particularmente, o conselho não é agradar um ao outro, é para servir a imobilização ortopédica. Conto com você. Desculpa aí, ainda não estamos da forma ideal, mas estamos trabalhando. Um forte abraço, até mais.